Nós chegamos nessa manhã ao final dessa série que nós temos estudado ao longo desses domingos, intitulada Esperança para Famílias Disfuncionais. Vimos no início dessa série que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e um dos propósitos era trazer consolo e esperança a esse povo que está caminhando no deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E vimos então que Moisés, ao escrever esse livro, ele quer que os seus ouvintes leitores olhem para essa história, e sobretudo para a história da família de Jacó, e perceba que a promessa de Deus feita a Abraão, de que faria de Abraão e dos seus descendentes uma grande família, e um povo que viveria em harmonia para ser luz para as nações, em um primeiro momento parecia tão difícil quanto a promessa que ele havia feito de dar um filho a Abraão, já na sua velhice. E no momento em que os seus leitores ouvintes estão se deparando com essa história da família de Jacó, eles vão percebendo o quanto Deus está trabalhando nessas vidas, o quanto Deus está cumprindo o seu plano e levando a sua promessa adiante, a despeito das falhas dos seus seres humanos, inclusive aqueles a quem ele escolhera para poder ser a base do seu povo. E nós temos estudado então a história da família de Jacó. E vimos então que Deus preserva a vida de José, mesmo diante da maldade e do ódio dos seus irmãos. Agora nós chegamos em um momento em que Deus, ele traz a fome à terra, e ele usa essa fome para poder novamente conectar José e os seus irmãos. Por causa da fome, os seus irmãos agora precisam ir ao Egito para comprar mantimento. E eles vão, e lá eles se encontram com José. José os reconhece, eles não. E agora, José parece estar disposto a perdoar os seus irmãos e abrir então o caminho para a reconciliação. Nos sermões passados nós vimos que José ele tem uma atitude de um pacificador, de alguém que de fato busca a reconciliação. Suas atitudes são de benevolência. Ao mesmo tempo, nós encontramos ele aqui ou acolá, parece-me que conspirando contra os seus irmãos. Será que de fato o passado foi colocado no seu devido lugar? Será que a reconciliação será uma realidade nessa família disfuncional? Será que a paz, que nunca foi vista nessa família, finalmente dará as caras? Será que essa comunidade que hoje é apenas uma família, será de fato um dia harmoniosa? Viverá em plena união? Bem, nós chegamos agora aos capítulos de número 44 e 45. E a base da nossa mensagem nessa manhã é o capítulo de número 44 até 45, 15. E aqui então encerramos as nossas exposições na vida de José, focadas nesse aspecto da disfuncionalidade das famílias e também dos conflitos entre os irmãos. Por ora, nós vamos ler apenas os primeiros 9 versos do capítulo de número 44, o qual eu peço que você abra a sua Bíblia e leve os seus olhos. Capítulo de número 44, o qual eu peço que você leve os seus olhos aos 9 primeiros versículos. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata, para pagar pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal?
Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles responderam: por que o meu Senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos a prata ou o ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, isto é, com a taça, eles dizem: morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor, vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é tão relevante para os nossos dias, para as nossas famílias, mesmo sendo escrita há tanto tempo. Nós te louvamos pela certeza que temos de que o Senhor continua a trabalhar na vida do teu povo para cumprir o teu propósito de nos fazer uma nação unida, um povo unido, que de fato seja luz para as nações. Nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor mais uma vez nos confronte com a tua palavra, que o Senhor nos conduza à confissão dos nossos pecados e à nossa reconciliação não apenas contigo, mas também com o nosso próximo. Restaura, Senhor, nessa manhã, relacionamentos quebrados. Restaura, Senhor, nessa manhã, vidas que vêm sofrendo com pecados do passado. Pedimos-te isso, fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando o assunto é um conflito que quebrou um relacionamento, não apenas trouxe uma fissura, mas de fato despedaçou um relacionamento. O que Deus pede de você, ou o que Deus ordena, é que você perdoe aquele que pecou contra você, mesmo que ele não se arrependa, ou você só tem o dever de perdoar se ele, arrependido, pedir perdão. Vou repetir. Quando o assunto é um conflito que foi despedaçado e que trouxe a destruição de um relacionamento, Deus ordena que você perdoe aquele que pecou contra você, mesmo que ele não se arrependa do seu pecado, ou você só tem o dever de perdoar se ele, arrependido, diante de você, pedir perdão. O que vocês acham? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos à exposição do nosso texto. O tema dessa mensagem é restaurando relacionamentos quebrados. O texto básico de hoje é, na verdade, uma verdadeira conferência de paz. Finalmente estão unidos os irmãos de José. Todos estão ali na sua presença. A passagem vai do capítulo de número 44 até 45:15. E essa conferência de paz é dividida em 3 partes. Capítulo de número 44, do versículo 1 até o versículo de número 13, nós temos a confrontação. Capítulo de número 44, do versículo de número 14 até o 34, nós temos a confissão. Capítulo de número 45, do versículo 1 até o versículo de número 15, nós temos a reconciliação. Na confrontação, mais uma vez, José arma uma conspiração para deixar os seus irmãos de frente com os seus pecados do passado. Eles são confrontados mais uma vez com todos esses pecados. Em resposta a essa confrontação, os seus irmãos respondem em arrependimento depois desse trabalhar do Senhor nos seus corações.
Chegamos ao ponto 3, a reconciliação. E tudo parece caminhar nessa direção. Mas a pergunta é, será que verdadeiramente eles experimentarão uma reconciliação? A paz voltará a essa família? Os relacionamentos quebrados serão agora refeitos, reatados? E mais, e quando seu velho pai, que já está à beira da morte, partir, essa família continuará unida? Houve verdadeiramente perdão da parte de José? A confissão feita pelos seus irmãos é de fato verdadeira? A reconciliação será finalmente uma realidade? Bem, é isso que veremos nessa manhã. Vamos então ao primeiro ponto, a confrontação. Mais uma vez, José então trama contra os seus irmãos. Todas essas conspirações, elas têm um único objetivo: colocar, como eu disse, os seus irmãos de frente a frente com o seu pecado, a fim de testar os seus caráteres. José quer que os seus irmãos então sejam conduzidos ao arrependimento para que de fato haja uma reconciliação. E agora ele trama mais uma vez. Ele pede para que o seu servo possa colocar na bagagem desses homens novamente a prata. E não apenas a prata, mas ele diz também para que coloque na bagagem do filho caçula, que nós sabemos que é o seu irmão, o irmão exatamente da sua mãe querida pelo seu pai. A sua taça de prata. O seu servo então obedece à ordem do seu senhor e faz essas coisas. Logo quando o dia amanhece, eles partem novamente em direção a Canaã. Mas antes mesmo de saírem da cidade, o servo de José vai atrás deles e arma então uma blitz. Pede que eles então coloquem encoste os seus jumentos num acostamento da cidade que conduzia a Canaã. E pede para que eles então agora estejam atentos às suas palavras. E as suas palavras são palavras de acusação. E aí a gente vê isso no versículo de número 4, versículo de número 5, quando José manda o seu servo para que possa fazer isso. E o seu mordomo então os alcança e os acusa de terem furtado o copo de prata. E aí eles respondem, eles negam essa acusação. Veja o versículo de número 7 até o versículo de número 9. Eles responderam: porque o meu senhor diz isso? Longe de nós fazermos tal coisa. A prova de que de fato nós somos honestos já foi dada. Da última vez, na nossa bagagem tinha dinheiro, mas o que nós fizemos, nós os trouxemos de volta. A nossa inocência, ela pode ser provada pelo nosso próprio testemunho, pela nossa integridade. Nós não temos algo na nossa bagagem, vocês sabem que nós não roubamos nada. E aí eles dizem algo que é muito sério. Veja, no final do texto, versículo de número 9, eles começam a dizer: como roubamos prata ou ouro da casa do seu senhor, como fizemos isso? E eles dizem: se algum dos seus servos for encontrado com ela, isto é, com a taça, eles dizem, morrerá, e nós os demais seremos escravos do meu senhor. Essa oferta voluntária mostra a confiança na sua própria inocência. E aqui nós já podemos fazer uma pequena pausa para uma aplicação. De fato, vidas disfuncionais cegas pela autojustiça costumam ser legalistas, dificultando a reconciliação. Sim, quando nós achamos que nós temos a razão, quando nós fechamos os nossos olhos para o nosso próprio pecado, normalmente nós somos legalistas por causa da nossa autojustiça. É interessante nós observarmos como eles se tornaram tão legalistas quando eles se acharam que eram de fato inocentes. Os irmãos exigem a pena máxima para a ofensa de quebrar a hospitalidade oriental, de roubar o cálice do anfitrião. Agora eu pergunto a vocês, qual deveria ser a pena apropriada para alguém que rouba a vida inteira de um irmão? Eu pergunto a vocês, qual deveria ser a pena apropriada
para alguém que entrega o seu irmão a uma escravidão? Eu perguntaria a vocês, qual seria a pena apropriada para irmãos que colocaram sobre outros irmãos uma culpa que corrói os seus corações durante anos? Eu pergunto para vocês, qual seria a pena de pessoas, qual seria a pena de alguém que decide então matar o seu pai, tirando a vida do seu irmão, mesmo que esse seu pai continuasse a respirando? Qual seria a pena? Qual seria a pena? Afinal, não são pessoas mais importantes do que coisas? Mais do que uma taça de prata? A resposta é sim, mas nós somos assim. Estamos sempre prontos a condenar as pessoas que cometem pecados contra nós, porque nos esquecemos que nós mesmos podemos os cometer. Quando achamos que temos razão, é assim, nós queremos justiça, e sempre a justiça máxima. Mas quando nós perdemos a razão, é sempre assim. Nós pedimos e suplicamos para que a misericórdia seja estendida a nós. Essa foi a experiência de Davi, no texto que nós falamos, e no episódio em que ele tomou a mulher de Urias. Ouça a descrição que aparece em Samuel. O profeta Natã é enviado por Deus para poder confrontar o pecado de Davi. E ele chega na presença do rei. E ele diz para o rei, por meio de parábola, ele diz: olha, 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro era muito pobre. Um tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos bois. O outro não, apenas uma cordeirinha que ele amava, que ele deitava nos seus braços, que cresceu com ele, com os seus filhos. Aí houve um dia que chegou um viajante na casa do homem rico, e ele, sem querer, matar um dos seus bois, uma das suas ovelhas. Ele então decide pegar a ovelhinha daquele pobre para oferecer ao viajante. Antes mesmo de continuar a história, Davi interrompe o profeta e diz, essas são as suas palavras: juro pelo nome do Senhor, por Iavé, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. E ele continua: deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeirinha, porquanto não agiu com misericórdia, porquanto agiu sem misericórdia, diz ele. E o profeta, olhando nos olhos de Davi, diz: Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Porque você, mesmo tendo tudo que Deus te deu, você foi lá tomar a mulher de Urias, a sua única esposa, e ainda tirou a sua vida. Davi, você é esse homem. Salmo de número 51 que nós lemos nessa liturgia, o que diz? Diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O homem que antes dizia, ele precisa morrer, agora diz: compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E é sempre assim. Quando nós achamos que nós temos razão, nós insistimos que a justiça seja cumprida. Quando nós perdemos a razão, nós suplicamos e pedimos que a misericórdia seja estendida. É sempre assim, quando nós estamos cegos pelos nossos pecados. Vidas disfuncionais, cegas pela autojustiça, costumam se tornar atitudes legalistas, dificultando a reconciliação. E esse é um dos problemas que nós temos, que dificulta tanto que relacionamentos sejam restaurados. Porque nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, nós não conseguimos sentir a dor do outro. E nós sempre queremos que a justiça seja feita, que a justiça seja feita quando o erro está do outro lado, mas sempre que a misericórdia seja estendida quando o erro bate à nossa porta.
E assim são os irmãos de José. Por isso eles dizem: se algum dos teus servos for encontrado com ela, com a taça, que ele morra, os demais serão escravos do seu senhor. E aí então o mordomo diz: ok, tudo bem. Não vai de tudo isso, ele diz. Se for encontrado com o meu escravo, os demais estão livres. Somente ele. Como pareça que está diminuindo a pena, na verdade, ele está tornando a prova ainda mais intensa. Porque eu e você sabemos aonde essa taça está. No entanto, eles ansiosos para provar a inocência, eles descarregam os seus sacos de cereais. E aí o que acontece? Eles começam então a despejar um a um os seus sacos. E eles começam então a abrir a boca dos seus sacos. A começar do mais velho, a terminar no mais novo. Como o mordomo sabe essa ordem? E eles começam. 10, um por um, são inocentados. Agora resta apenas Benjamim. Ufa, é o último saco. É apenas uma questão de tempo para que a nossa inocência seja de fato provada, para que a gente volte para a casa do nosso pai. Quando de repente eles abrem o saco de Benjamim e lá está a taça. Lá está a taça. É claro que eles sabem que essa taça ela foi plantada. É claro que eles sabem que eles não roubaram essa taça. É claro que eles sabem disso. No entanto, como eles podem provar isso para um juiz? Como eles podem provar para aquele que, na verdade, é o que plantou essa prova? O que fazer? O que será dessa história? O texto nos diz então que o desespero invade o coração dos irmãos de José. Eles não abrem agora a boca para dizer nada, para dizerem nada. No entanto, as suas atitudes falam mais altas do que as suas palavras. E a primeira coisa que eles fazem, diz o texto, é rasgar as suas vestes. Uau, isso é emblemático. Quando José foi tido como morto, quando a sua roupa foi entregue ao seu pai foi o único que rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes é um sinal de solidariedade, é um sinal de amor, é um sinal de dor pela perda de alguém que se ama. Agora está aqui esses irmãos rasgando as suas vestes. Então, ao que parece, as coisas estão mudando na vida desses irmãos. Esses 22 anos têm feito uma grande diferença. Eles rasgam as suas vestes. E eles voltam. E aí então nós nos deparamos com o segundo ponto dessa mensagem. Diante dessa confrontação, vem então a confissão. Todos colocaram as suas cargas nos jumentos e voltaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram, José ainda estava lá. E eles se apresentaram diante de José. E logo Judá, que não é o mais velho, mas agora se apresenta como líder, se dirige a José e logo diz: que diremos ao meu senhor? Ele pergunta. Que podemos falar? Ele diz. Como podemos provar a nossa inocência? E agora preste atenção para que você entenda que de fato eles estão entendendo o que está acontecendo aqui, como já fizeram em episódios anteriores. Eles dizem, versículo de número 16, 44:16, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Então não perca o ponto aqui. Judá não está falando da taça que foi plantada. Como eu disse, ele sabe que ele não roubou. Ela não estava no seu saco de cereal, como também não estava no saco dos seus irmãos. Ele sabe disso. O que ele está falando aqui é exatamente da culpa que corrói os seus corações durante esses anos, por terem feito o que fizeram com José. Um dos seus irmãos já tinham dito: não façamos isso com o nosso irmão, porque Deus vai cobrar esse pecado. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. E agora eles sabem disso.
Eles são confrontados com toda essa situação. Tudo isso está acontecendo para colocá-los de frente a frente com o seu passado, com os seus pecados passados. E agora eles sabem que de fato eles pecaram contra o seu irmão. Naquele dia, eles não tiveram misericórdia do seu irmão. Naquele dia, eles agiram cruelmente contra o seu irmão. E a pergunta é: e agora? Estamos diante de Deus. A sua misericórdia será estendida. E agora o que será de nós? Somos culpados, merecemos castigos. E aí Judá conclui: agora somos servos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José então se mantém fiel ao seu plano. Então reduz o castigo apenas a Benjamim. Versículo 17 do capítulo de número 44. Ele afirma: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Conseguiu perceber? Eu vou ler de novo. Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Isto é, Benjamim. E quanto aos demais? Os demais podem voltar à paz, podem voltar em paz para a casa do seu pai. Déjà vu. Você já deve ter visto essa cena antes. Lembra daquele episódio em Dotã? Lá estava o filho de Raquel. O filho, um dos favoritos do seu pai. E agora ele é vendido como escravo. E os seus irmãos? Os seus irmãos estão livres para voltar ao convívio do seu pai, ao aconchego das suas famílias, à sua terra. E aqui José está colocando a mesma situação novamente. Vocês estão livres, fique apenas Benjamim, filho de Raquel. Quanto a vocês, voltem para suas casas. E a situação é: eles têm muito mantimento, como nós vimos no capítulo anterior. Eles têm muito dinheiro. Eles têm tudo o que eles precisam. Agora, eles farão como daquela vez? Voltarão para casa? Eles terão uma atitude egoísta como teve daquela vez, de não se preocupar com o seu pai? Eles sentirão a dor do seu irmão de ficar em uma prisão, de ser um escravo? Ou eles não darão simplesmente a mínima para todas essas coisas? Esse é o teste. Esse é o teste. E agora a recompensa que José dá é ainda maior. Porque naquele dia em que eles voltaram para as suas casas livres, a recompensa daquilo que eles receberam foram algumas peças de prata. Mas agora, além das peças de prata, eles têm algo que é muito valoroso, que é as suas próprias liberdades. E eles vão então fazer isso. A história então ganha uma atenção enorme. O que eles farão? A atenção se desfaz quando Judá dá um passo à frente. Sim, Judá, aquele mesmo que tinha planejado vender José como escravo para o Egito. Sim, Judá, aquele mesmo que não tinha cumprido a sua palavra com Tamar. Sim, Judá, aquele mesmo que tinha se deitado com uma mulher achando que ela era uma prostituta. Sim, Judá, que no primeiro momento deixou seu pai e foi viver longe da sua terra, para fazer a sua própria vontade, para fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Sim, Judá. Ele toma a palavra. E aí então, ele faz o mais longo discurso do livro de Gênesis. E a mais apaixonada defesa de um irmão em prol do outro irmão.
Leve seus olhos até o capítulo de número 44, versículo de número 18 a 34. Capítulo 44, 18 a 34. Acompanhe na sua Bíblia, ouça com atenção. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos um pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que o restou. E seu pai o ama muito. Ele é muito favorito para o nosso pai. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao teu servo, ao meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse: vocês sabem, sim, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles já se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje, nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, de algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer a seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora peço-te, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte para os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Você contou quantas vezes a palavra pai apareceu nesse discurso? Não? Eu contei. 14. 4 delas fazem referência direta ao fato de que ele morreria se Benjamim não tivesse na sua presença. Percebe aqui que a preocupação de Judá não é com a sua própria liberdade, com o seu próprio conforto. Percebe aqui que a preocupação de Judá também não é tanto quanto com a liberdade dos seus outros irmãos, mas é com o seu velho pai e o seu mais novo irmão. E ele faz uma das coisas belas nessa história. Ele está disposto a substituir o seu irmão, a ficar no lugar dele. Mais uma vez nós aprendemos aqui uma coisa muito bela, que de fato, a graça de Deus triunfa sobre as desgraças de famílias disfuncionais. E essa graça é poderosa para produzir um caráter piedoso, onde menos se espera.
Ah, depois de você ler o capítulo de número 38 de Gênesis, eu duvido que você pintaria essa cena que nós acabamos de ler. Duvido. Duvido depois de ter assistido e ouvido a mensagem de Gênesis 38, onde descreve a vida de Judá, que você diria que essa cena um dia seria realidade. Mas algo está acontecendo na vida desses irmãos. Deus está trabalhando na vida desses irmãos. E a graça de Deus está triunfando sobre as desgraças de famílias disfuncionais e produzindo caráter nos lugares mais improváveis. Nos lugares mais improváveis. A razão pela qual essa série começa com o título e a palavra esperança é que essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que Deus está trabalhando em nós e através de nós para cumprir o seu propósito. A nossa esperança é que Deus pode mudar a nossa vida. Talvez você já nem espere mais uma solução para o seu casamento que está à beira do divórcio. Porque os pecados são tantos que você diz, não tem mais solução. Essa é a nossa esperança. Deus pode trazer caráter piedoso onde menos se espera. Talvez você já esteja desesperançoso com o seu filho e ache até que não tem mais solução. Eu queria dizer para você que Deus pode produzir um caráter piedoso onde menos se espera. Essa é a esperança para famílias disfuncionais. Deus está trabalhando no nosso meio. Ele está expondo os nossos pecados. Ele está nos levando ao sofrimento para fazer a sua vontade nas nossas vidas. Veja, esse aqui é ajudar. Esse aqui é ajudar. Algo que agora ama o seu pai, se preocupa com o seu irmão. Chegamos então ao terceiro ponto. A reconciliação. Será que ela agora será uma realidade? Parece que sim. Capítulo de número 45, do versículo 1 até o versículo de número 15. Então agora mostra que José não consegue mais se conter. Ele desaba em lágrimas. E ele toma a palavra e ele começa a falar em soluços que poderiam ser ouvidos no cômodo ao lado. E ele então se revela dizendo em hebraico para que eles pudessem entender muito bem. Eu sou José, vive ainda o meu pai? E foi esse silêncio que tomou conta do lugar. Os seus irmãos ficaram pasmados. Eles não sabiam o que dizer. Eles não sabiam como responder. E agora, os irmãos de José, que causaram tanto sofrimento, estão agora diante dele. Essa experiência dolorosa não seria esquecida, como os filhos de José já tinham indicado. Mas agora o que faria José? Ele tem em suas mãos e na sua frente a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. Basta apenas uma palavra e eles vão parar na prisão. Basta apenas uma palavra e eles podem ser todos mortos. Basta apenas uma palavra e o fim deles pode ser decretado. Mas o que ele faz? Ele abre mão. Ele abre mão dessas coisas. E aqui nós temos mais uma aplicação. Vidas disfuncionais marcadas por conflitos passados dolorosos costumam-se usar ofensas como se fosse uma carta na manga no momento oportuno. Não é assim? É assim quando somos confrontados por alguém que já pecou contra nós. Nós sacamos aquele pecado que nós sofremos no passado e dizemos: mas você se esqueceu do que você já fez? Não é assim quando precisamos justificar o nosso pecado e sempre falamos, mas. Sim, de fato, vidas disfuncionais marcadas por conflitos dolorosos no passado costuma-se usar
os pecados do passado como se fosse uma arma para contra-atacar no momento oportuno. Não é assim com José. Ele tem todas as armas agora para poder confrontar os seus irmãos e julgar os seus irmãos. Mas ele decide abrir mão. E aqui nós nos aproximamos de mais uma faceta da definição de perdão. Perdoar não é esquecer, já vimos isso. É lembrar sem rancor. É não cobrar a dívida final. Então o primeiro passo para a reconciliação foi dado. Isto é, o perdão agora parece ser apresentado em 2 níveis. Lembra que na semana passada o pastor Heber falou que o perdão ele melhor entendido quando nós o olhamos a partir de 2 níveis? Esse é um assunto que traz luz às 2 perguntas levantadas no início desse sermão. Eu perguntei no início: Deus ordena que você perdoe aquele que pecou contra você, mesmo que ele não se arrependa do seu pecado? Ou você só tem o dever de perdoar se a pessoa se arrepender e te pedir perdão? Qual é a resposta para essas 2 perguntas? E a resposta é sim e não. Porque depende de como você está definindo e entendendo o perdão. Deixe-me explicar. O pastor Heber levantou já na semana passada, de forma bem rápida, os 2 níveis de perdão. Esses 2 níveis eles são trabalhados por vários conselheiros bíblicos. Você pode encontrá-los em J. Adams, Ken Sande, T. Lane, você encontra isso, e Robert Jones, que foi quem ele citou na semana passada. E também o Paul Tripp naquele livro Guerras de Palavra. Eu vou fazer uma junção do pensamento desses vários autores, porque cada um traz de uma maneira detalhada alguns dos pontos. Por exemplo, quem melhor definiu e quem melhor designou esses 2 níveis de perdão foi, para mim, na minha opinião, Paul Tripp. Ele chama o primeiro perdão de perdão judicial e o segundo de perdão relacional. O primeiro tem a ver com a disposição do coração, como o pastor Heber falou. O segundo tem a ver com a reconciliação, a comunhão. O foco do primeiro é entre você e Deus. O foco do segundo é entre você e o ofensor. O primeiro é incondicional. O segundo requer uma condição, o arrependimento o arrependimento do ofensor diante de você. Então vamos entender o primeiro nível e depois o segundo nível e vamos ver como que o verdadeiro perdão foi o ponto central para essa reconciliação. Vamos ao primeiro nível, perdão judicial. Paul Tripp define assim: esse é o nosso desejo de deixar de pensar na ofensa de outra pessoa diante de Deus. Isso tem a ver com você e Deus, com a sua oração particular. De outra maneira, é o compromisso com Deus e diante de Deus de fazer 3 coisas. Preste atenção. A primeira delas, isentar o ofensor do meu julgamento e confiar no julgamento de Deus. Então vou repetir: isentar o ofensor do meu julgamento e confiar no julgamento de Deus. Entre outras coisas, ou de outra maneira, acabei de dizer para vocês, perdoar é abrir mão da dívida. Por isso que Paulo diz: não vos julgueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Ele não está dizendo a sua ira, a ira de Deus. Entrega na mão de Deus, porque Deus vai fazer o julgamento necessário. E o que José fez no primeiro momento é exatamente abrir mão de exercer juízo contra os seus irmãos. Ele tinha o poder de fazer isso, pelo menos humanamente falando. Ele podia fazer pagá-los por aqueles anos. Ele poderia colocá-los na prisão pelo mesmo tempo que ele passou. Ele poderia ter colocado-os como escravo da mesma maneira como ele foi. Mas ele abriu mão. Ele diz: é Deus que vai julgar essas coisas. Agora olhe só que essa preocupação desse julgamento está no coração dos seus irmãos. Abra sua Bíblia aí no capítulo de número 50 e leve os seus olhos até o versículo de número 15. Capítulo de número 50, versículo de número 15. Olha só o que diz: vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? E se isso acontecer,
Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou o seguinte. Ele disse o seguinte, para que nós pudéssemos dizer para você: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, e que o trataram com maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, dos servos de Deus, do teu pai. Aí, quando recebeu o recado, diz o texto que José chorou. Versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos, estamos debaixo agora das tuas palavras, até mesmo dos teus juízos. Porém José lhe disse, olha só qual é a resposta de José: não tenham medo, estaria eu no lugar de quem? De Deus. A preocupação de vocês não é justa? Estaria eu no lugar de Deus para exercer juízo por causa dos seus pecados? Não. Isso já foi resolvido entre mim e Deus. A ofensa de vocês não tem mais lugar no meu coração. Eu não posso julgar. A isso eu confiei o Senhor que o fizesse. A segunda coisa, esvaziar o coração de amargura e ressentimento. Acabaram de ler qual é a preocupação dos seus irmãos? E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhes causamos? E se isso acontecer? Mas o primeiro nível de perdão aqui também pode ser visto numa realidade no coração de José. Ele não lembra dessas coisas com rancor. Ao contrário, ele sabe de fato que ele não pode guardar amargura no seu coração. E o ponto aqui é que você é responsável pelas suas reações. Por isso você não pode responder pecado com pecado. E essa é a grande tentação de José. Mas ele permanece firme. Ele permanece firme. Responder pecado com pecado, além de desonrar a Deus, é um empecilho no seu processo de santificação. A amargura, o rancor, o ressentimento são respostas pecaminosas a conflitos do passado. Vocês não podem ter, porque isso faz mal, desonra ao Senhor, e é responsabilidade de vocês. O terceiro ponto, nesse primeiro nível, é estar pronto para conceder perdão, no nível 2, que nós veremos, e buscar reconciliação dos relacionamentos. O perdão implica, então, também em restaurar os relacionamentos. Por isso que Jesus, ele ora pelos que lhe ofenderam. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E dar a Deus uma oportunidade de que a gente possa se reconciliar. É o que Estevão também faz, quando ele está sendo apedrejado. Ele diz: Senhor, tem misericórdia deles. Perdoe, não considera, Senhor. Não considera essa ofensa. É muito mais do que dizer, eu abro mão da minha dívida. Você ainda é ativo para buscar a reconciliação. É você que dá o passo em direção à reconciliação. Agora você entende todos os tramas? Agora você entende todas as conspirações? Tudo isso era José buscando os seus irmãos, confrontando-os com os seus pecados do passado, para que pudesse haver de fato arrependimento. E aí sim, o relacionamento pudesse ser restaurado no segundo nível. No segundo nível. Veja como isso sempre está acontecendo. Olha lá, capítulo de número 42, versículo de número 21. Eles disseram assim quando eles foram confrontados pelo seu irmão: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos o nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas nós não lhe demos ouvido. Por isso sobreveio agora essa angústia sobre nós. De fato, nós somos culpados pelo que nós fizemos contra o nosso irmão. Um outro irmão toma a palavra e diz: eu não disse para vocês que isso ia acontecer. José está armando uma história para fazê-los lembrar daquele episódio, para que eles então digam, confrontados com isso: de fato, nós pecamos, nós somos culpados, nós estamos arrependidos. Aí chegamos então ao segundo nível.
que é o perdão relacional. É a busca para a restauração dos relacionamentos, para que os relacionamentos agora sejam reatados. Perdão relacional, diz o Paul Tripp, é a atitude de perdoar ofensores arrependidos de seus pecados. É um compromisso com o ofensor e diante do ofensor. Você já resolveu o seu problema com Deus. Essa não é uma dívida que você mais carrega no seu coração. Não há amargura, mas você precisa agora restaurar o relacionamento. Esse é o segundo passo, e o segundo passo necessário, e é o passo que então José está dando. E aí então você não mais levanta a ofensa perdoada. Primeiro, para com você mesmo. Você não pensa mais nisso e você já não remoe mais essas coisas. Segundo, perante os outros. Você agora não usa mais essa situação para fofocar, para degrinir a imagem de alguém, para manchar a imagem de alguém. Terceiro, perante o ofensor. Você não usa isso mais como uma carta na manga. É um compromisso que agora você faz com o ofensor e diante do ofensor. E aí, como você faz isso? Combatendo a amargura com graça. Isso aqui é difícil, gente, mas é o Evangelho. Olha o que José faz. Seus irmãos o empurraram para longe da família. No capítulo de número 45, versículo 4, ele os chama para estarem próximo dele. Seus irmãos tinham deixado sem conforto e sem casa. No versículo de número 5, ele os encoraja e os conforta. Ele que diz, não, calma gente, não chores. Deixa eu dizer uma coisa que eu entendi ao longo desses anos. Vocês intentaram mal, mas Deus tornou bem. A gente tem muito que conversar, vocês não sabem como Deus estava agindo e dirigindo em todas essas coisas. E aí ele traz conforto àqueles mesmos irmãos que o deixaram em uma situação angustiante. Os irmãos estavam dispostos a permitir que ele morresse de fome dentro de uma cisterna vazia, escura, fria. Agora está ele aqui, dando mantimento e aquecendo a sua alma. Os irmãos mandaram embora, lá para o Egito, debaixo ou atrás de um camelo sarnento. Agora ele manda os seus irmãos nos melhores carros do Egito. Seus irmãos tinham rasgado a sua túnica, o despido. Agora está ele aqui, dando as melhores roupas do Egito aos seus irmãos. Ele está disposto à reconciliação, e ele dá os passos necessários, e ele combate a amargura com graça. Ele paga o mal com bem. Isso é o Evangelho. E a pergunta final é: como José pode perdoar assim? E por que nós somos tão incapazes de fazê-lo? Por quê? A resposta é: porque, como eu já disse, nós temos muita facilidade em enxergar o pecado do outro contra nós. Nós temos um pouco de dificuldade de enxergarmos os nossos pecados nas disfuncionalidades da nossa vida e da nossa família. Mas a gente tem muita dificuldade de entender que no meio de tudo isso, Deus está trabalhando para o nosso bem e para produzir maturidade e transformação na nossa vida. Então o pisão que você recebeu no seu pé não foi por acaso. Deus está usando essas coisas para quebrantar você, para confrontar os seus pecados, para te levar à maturidade. Tudo isso ganha uma nova perspectiva, e é isso que José está dizendo para eles. Calma, tudo isso fazia parte de um plano. Tudo isso fazia parte de um plano. Não se aflijam, ele diz. Quando nós olhamos pela perspectiva do alto, então nós entendemos que realmente nós podemos perdoar. Mas finalmente, essa história, mais uma vez, não é a história apenas de José. Não é a história de Judá. Essa é a história de um Deus que foi um dia ofendido e que fez tudo para se reconciliar com o seu povo que o ofendeu. Para isso, ele também enviou agora o seu substituto, Jesus Cristo, para que pudesse morrer pelo pecado do seu povo. Ele fez aquilo que Judá quis fazer, mas não foi necessário.
Mas Jesus foi até as últimas consequências. Ele ficou no nosso lugar, para que nós pudéssemos voltar livres para a casa do nosso Pai. Ele assumiu a nossa culpa. E Deus tomou a iniciativa. Foi Deus que nos procurou. Foi Deus que nos confrontou. E foi Deus que estendeu a sua mão, disposto a nos perdoar. E agora o que resta para nós? Basta você crer e se arrepender. Basta você crer e se arrepender. Agora eu faço uma pergunta, encerro essa mensagem com mais uma pergunta. Você acha que o relacionamento que nós temos com Deus em Cristo hoje é pior, é igual ou é melhor do que o relacionamento que ele tinha com Adão antes da ofensa? Vou repetir. Você acha que o nosso relacionamento com Deus hoje em Cristo é pior, é igual ou é melhor do que o relacionamento que ele tinha antes com Adão, antes da sua ofensa? Independente da sua resposta positiva, porque eu creio que ela vai ser positiva, igual ou melhor, uma coisa então fica bem claro, é que mesmo depois da ofensa, o relacionamento foi restaurado e a comunhão foi refeita de uma maneira plena e profunda. E sabe por que isso é importante? Porque talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha falado isso. Talvez você já tenha dado até esse conselho. Sabe, você tem um problema com fulano, olha, eu acho que você primeiro precisa resolver isso no seu coração, tá? Assim, nada de ressentimento, de angústia, isso é ruim. Resolva isso com Deus, ore, peça a Deus. Mas você precisa dar o segundo passo, tá? Precisa ir para o segundo nível. Você precisa conversar com a pessoa. Você precisa acertar. Mas, pastor, o senhor não sabe? A dor é grande. C.S. Lewis disse que o perdão é uma coisa muito bela, até que você tenha que perdoar alguém. Você não sabe, pastor. A dor foi grande. A ofensa foi muito grande. E aí, normalmente, a gente diz, não, resolva. Vocês não precisam ser amigos. Precisam apenas resolver esse problema. Não é isso que nós aprendemos à luz da reconciliação de Deus para conosco. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso relacionamento hoje, mesmo com aqueles que nos ofenderam um dia, pode ser ainda melhor do que já foi. Se nós estivermos dispostos a perdoarmos como Deus nos perdoou, e se nós estivermos dispostos a pedir perdão como Deus nos ensina a pedir. Se nós de fato estivermos arrependidos, e se nós de fato pedirmos perdão e liberarmos perdão, como a Bíblia diz, os nossos relacionamentos, mesmo depois de serem quebrados, não fissurados, quebrados por disfuncionalidades da nossa vida e desse mundo caído, podem ser restaurados a um nível talvez nunca visto. Não é de admirar que José pega aqueles irmãos e puxa no pescoço e os beija e os abraça? Na história isso não aparece em outro momento. Eles pareciam ser distantes. Eles pareciam viver como rivais. Na verdade, eles nem falavam com José pacificamente. Mas agora eles se abraçam. Isso depois de tantas ofensas. Sim, os nossos relacionamentos podem ser restaurados. Isso porque agora nós temos o exemplo do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança, gente. A nossa esperança é que Deus pode produzir todas essas coisas no nosso coração. Deus pode produzir isso. O que vocês acabaram de ver na vida de José, de Judá, pode ser uma realidade na sua família. Porque Deus continua a trabalhar. Deus continua a trabalhar nas nossas vidas. Sim, Deus continua a trabalhar no nosso coração. Eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos cantar um cântico que é também uma oração.
É um pedido que Deus nos deu o que nós precisamos. Nos dê um coração, de fato, igual ao do Senhor. Um coração que esteja disposto a perdoar, como o Senhor nos perdoou. Um coração que esteja disposto a buscar reconciliação, como o Senhor buscou reconciliação. Um coração que esteja disposto a estabelecer a paz, como o Senhor estabeleceu a paz. Um coração que esteja disposto a fazer o que o Senhor fez. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos ensine a amar o nosso irmão como o Senhor nos ama. A olhar como o Senhor olha para nós. É sempre com um olhar de misericórdia, de graça. O Senhor, Ele nos ama. E por causa que Ele nos ama, Ele agora nos reconcilia consigo mesmo. E agora Ele diz que esse amor é derramado nos nossos corações. E nos convida e nos ordena a buscarmos e a promovermos a paz. Vamos cantar.